é bom. Deus é bom em todo o tempo. Oh, meu irmão, eu não sei você, mas eu estou tão pronto, irmãos. Aleluia, há uma unção poderosa, meu irmão, nessa noite. Há uma unção poderosa para despedaçar todo o jugo nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, estou muito feliz nessa noite. Quero agradecer a vida do meu pastor Paulo Salete, pela família pastoral, pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E nessa noite, irmãos, nós queremos dar continuidade àquilo que a Salete começou a ministrar hoje pela manhã. A Salete começou com um tema, a unção que despedaça todo o jugo. E nós vamos continuar falando sobre isso nessa noite. Ei, meu irmão, se prepare. Diga ao seu irmão, se prepare. Aleluia, se prepare. Aleluia. Ei, meu irmão. Eu de mim mesmo não tenho nada para te oferecer, mas existe uma palavra, existe um Espírito que está dentro de mim para fluir através de mim e manifestar sobre a tua vida. Nós somos condutores dessa unção, irmãos, e a unção de Deus ela está tão pronta aqui, irmãos, para mudar toda e qualquer situação. Aleluia, toda e qualquer situação. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se possível, meu irmão, nessa noite, você pode pegar o teu celular e desligar ele, meu irmão, porque é uma das coisas que tem tomado as nossas vidas, tem tomado o nosso tempo. E tem uma frase, irmãos, que muitos pregadores dizem, irmãos, que a distração, diga, a distração é inimiga da unção. Diga, a distração é inimiga da unção. E nessa noite, diga, nessa noite, eu vou receber tudo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Eu agarro pela fé. Eu agarro pela fé. Oh, aleluia. Se prepare, meu irmão, se prepare. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, lá em Isaías, capítulo de número 10. Isaías 10. Na Bíblia ACF, corrigida fiel. Isaías 10, 27. Esse é o tema da nossa ministração. Nós teremos uma ceia gloriosa, irmãos. Teremos uma ceia no qual nós vamos celebrar, irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus. Ei, aleluia. Nós não estamos num funeral, nós não estamos no funeral. Alguns dias atrás, eu estava em um funeral da minha mãezinha, mas sabe, irmãos, que eu sei que mesmo em meio de um funeral, há uma paz que excede todo entendimento, há uma graça poderosa para sustentar os filhos e filhas de Deus. Há uma graça tão poderosa, uma unção, irmãos, que está tão pronta para nos sustentar. E eu estava ouvindo algumas ministrações e pensando um pouco sobre isso. O que é a unção? A unção, irmãos, as pessoas muitas vezes ficam perguntando o que é a unção. A unção é o poder de Deus, é a habilidade de Deus que te coloca você para fazer aquilo que a sua capacidade não pode fazer. Em outras palavras, é como assim, se nós olharmos para um passarinho, ele voa até um fio de alta tensão, onde lá está passando 67 mil volts até 600 mil volts de potência, de energia, e aquele passarinho, ele senta naquele fio, ele senta lá naquele fio, e ele começa a cantar, e todo feliz da vida, tocado com os pés naquele fio. E para quem olha para aquele passarinho, fala, é normal para ele, não é verdade? Mas se você também olhar uma vaca no pasto, pastando, e ela berrando ali, você também vai falar que é normal. O que é estranho, irmãos, é que se de repente você está caminhando e você passar perto de uma torre de alta tensão e ver uma vaca em cima do fio, berrando, você vai falar, não pode, não tem como. Não é verdade, sim ou não? E achar estranho, sim ou não, uma vaca em cima dos fios de alta tensão e berrando, toda feliz da vida. Você poderia falar, não, como pode isso? É exatamente isso que a unção vai fazer. Não sabendo como, mas ela pode. Deus pode fazer. Deus pode fazer, irmãos, coisas tão poderosas na sua vida. Deus pode mudar destinos de pessoas a partir de hoje. Se você decidir a andar no poder do Espírito e na autoridade da palavra, porque Jesus é a palavra, Ele é ungido. Nessa noite, irmãos, eu quero relembrar aquilo que Salete ministrou pela manhã. Salete, ela fez uma declaração que a palavra Cristo, Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas a palavra Cristo significa o ungido. E nós como cristãos, ou mini Cristo, nós somos ungidos. Diga, eu sou ungido.
Aleluia. Então você foi habilitado para fazer coisas sobrenaturais. O próprio Jesus, ele diz, em meu nome vocês pegarão em serpentes, em meu nome curarão enfermos, em meu nome orarão por aqueles que estão mortos e eles ressuscitarão. Aleluia. Não é na sua força, não é no seu braço, não é no seu conhecimento, mas é no conhecimento do Senhor, é no conhecimento da palavra. Em Isaías 10, 27, na Bíblia Corrigida Fiel, veja comigo, ele diz, eu amo isso, irmãos, o começo desse versículo. Olha o que ele diz, no começo, as primeiras palavras do versículo 27. E acontecerá naquele dia, eu amo isso. E acontecerá naquele dia. Para aqueles que não andam na palavra, pode ser qualquer dia comum. Mas para aqueles que andam na palavra, é o dia tão poderoso, onde Deus pode estabelecer coisas tão poderosas. A Bíblia diz que acontecerá que naquele dia, guarde isso, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. A Bíblia fala de um dia no qual a unção despedaçou o jugo. É tão interessante, irmãos, que quando uma pessoa compra um terreno e quando lá tem uma construção muito velha, e aí aquela pessoa que comprou aquele terreno fala assim, eu vou construir uma casa nova. Aí vem o trator lá, vem os maquinários, vem lá os funcionários e com as marretas grandes começam a bater na parede, aquela parede vai caindo. Ei, meu irmão, nada pode segurar o poder da palavra. Confesso a você que nessas 2 últimas semanas, irmãos, eu me intensifiquei muito mais lendo a palavra do Senhor, principalmente os evangelhos. E eu vi, irmãos, e eu percebi com os olhos da fé, coisas poderosas que Jesus fez. Coisas que para o homem era tão estranho, coisas que para o homem seria impossível. Mas essa unção que estava sobre Jesus, irmãos, ela foi distribuída aos filhos. Ela foi distribuída a partir do momento em que ele morreu, mas ele ressuscitou. O dono do testamento deixou um testamento para mim e para você. E disse, você aceita viver essa vida? A vida que despedaça jugo. A vida que despedaça jugo. Não a vida que te coloca você refém, não a vida que te coloca você prisioneiro, sabe do quê? De circunstâncias e situações, mas uma vida, meu irmão, que vale a pena. Jesus, ele trouxe a luz, a claridade sobre João 10:10, ele diz, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, e somente essa unção, irmãos, pode te proporcionar uma vida abundante. A unção te proporciona uma vida abundante no Senhor. Aleluia! E esse versículo, Isaías 10:27, fala assim, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço. Quando eu morava no interior e quando a gente percebia lá aqueles fazendeiros que tinham algum animal muito bravo e tinha um hábito de pular a cerca e ir para outros pastos onde estava mais verde. E aí o proprietário daquele animal, ele colocava tipo uma forquilha no pescoço daquele animal, impedindo ele de passar para um outro ambiente. Sabe, queridos, que quando você não era cristão, quando você não era filho de Deus, Satanás colocou um jugo sobre as nossas vidas por conta do pecado, tentou nos aprisionar, impedir que a gente experimentasse de ambientes tão poderosos em Deus. E foi isso que Jesus fez, irmãos. Ele morreu pelos seus pecados, ele mudou a sua vida, a sua história. Você não precisa mais visitar o passado. A Bíblia nos diz, irmãos, que ele lançou os seus pecados no mar do esquecimento. E aqui, parafraseando, uma plaquinha que o Roberto leu lá naquele versículo. O Senhor colocou aquela plaquinha, aqui é proibido pescar. Então o teu passado não é o teu lugar mais. O teu passado não é o lugar mais, não é mais o seu lugar. O teu presente, o teu futuro. A Bíblia diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu ouvirei, serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.
Quantas pessoas, lendo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quantos evangelhos onde Jesus se encontrou com pessoas, ou pessoas se encontraram com Jesus, ou ouviram a fama de Jesus, e os colocaram em uma mudança de posicionamento. Sabe, queridos, que esse jugo muitas vezes, irmãos, nos impediu de experimentar uma vida com Deus. Esse jugo nos impediu de enxergar como Jesus enxergava as coisas. E esse jugo, irmãos, ele tem tentado paralisar muitas pessoas. Nesse mesmo versículo, na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva, veja comigo, ele fala assim: naquele dia Deus acabará com a escravidão do seu povo. Naquele dia, Deus acabará com a escravidão do seu povo. Sabe, querido, nós temos uma boa notícia. Você foi salvo da escravidão. A Bíblia diz que Ele tirou você do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Sabe, irmãos, mas muitas vezes nós não aprendemos a celebrar essa liberdade no Espírito, e nos comportamos como aqueles que se encontram escravos. Escravos de uma religiosidade que acha, para que tudo isso? Para que pular? Para que levantar as mãos? Para que se alegrar? Afinal de contas, quem está cantando aqui não sabe o que se vai passar amanhã. Não sabe mesmo, meus irmãos. Mas você pode começar a celebrar a tua semana a partir de hoje. Eu disse, naquele dia Deus acabará com a escravidão do seu povo, tirará o fardo dos seus ombros, Ele quebrará as correntes que prendem os judeus. Sabe, irmãos, muitas vezes a religiosidade, ela nos prende, meus irmãos, quer nos formatar, irmãos, numa bolha, irmãos, e achar que, não posso fazer, eu não posso agir, eu não posso muitas vezes fluir nos frutos do Espírito, porque afinal de contas eu sou crente. E aí fazemos aquela cara de religioso, né? Eu lembro que quando eu ia falar com alguns irmãos, e eu ia falar a respeito sobre a alegria, aí ele falava assim: eu estou alegre por dentro, estou rindo muito aqui. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Oh, aleluia. A alegria, meu irmão, pode manifestar a cura. A alegria manifesta a cura. Na Bíblia King James diz assim: assim naquele dia a carga será removida dos teus ombros e o seu jugo de sobre o teu pescoço, o próprio jugo se despedaçará com a corpulência da tua força. A Bíblia diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua fé será pequena. Como que você se comporta diante de situações? Como você vai se comportar, irmão, sabendo que você tem a unção? Vós possuís a unção do Santo. Vocês possuem a unção do Santo. E quando você possui, meu irmão, se você não souber disso, você nunca vai usar dessa unção. Você vai andar muito abaixo daquilo que Deus projetou você para andar. Na Bíblia Almeida Antiga, eu acredito que não tem essa versão, mas eu gostei dessa versão, diz assim: e acontecerá no mesmo dia, que sua carga se desviará de teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por amor do ungido. Porque Deus te amou, meu irmão, o jugo foi despedaçado. Deus te ama tanto, meu irmão, que Deus não quer te ver você nunca mais refém de toda e qualquer situação, de pensamentos negativos, de pensamentos que têm te aprisionados. Porque eu não estou lá no seu quarto, mas aquele que tem usado a minha vida, conhece o teu coração e sabe como que são as suas noites mal dormidas, suas noites de preocupações. E Deus não quer, irmãos, que você fique refém dessas situações. E nessa noite, irmãos, eu quero me deter sobre essa palavra, naquele dia. Naquele dia, guarde isso, naquele dia que você aceitou Jesus, a tua vida nunca mais foi a mesma. Naquele dia que você decidiu cumprir a palavra, meu irmão, a tua vida virou a chave.
Sabe, irmãos, quantos ministros vêm aqui nessa plataforma e ministram a palavra, irmãos? Chaves são liberadas. Mas quantos sabem que chave na mão, irmãos, não produz resultado? Mas chave conectada à fechadura vai abrir espaços. A Bíblia diz, irmãos, pedir, dá-se-vos-á. Buscais, encontrarei. Batei, abri-se-vos-á. Oh, aleluia. Pois todo que pede, recebe. A garantia dos ungidos, irmãos, pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Ei, meu irmão, por que Deus quer que você abra situações? Por que Deus quer que você abra e acesse ambientes? Porque Ele quer revelar segredos a você. Aleluia. Aleluia. Sabe, meus irmãos, Jesus andava no poder da palavra, na unção do Espírito. Salete ministrou hoje pela manhã também. Ela falou que quando Jesus ele foi para se batizar, teve encontro com João Batista, e após o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele foi ungido, e aí o Espírito Santo falou, né, Deus falou com ele, e disse para ele, este é o meu filho amado em quem me comprazo, este é o meu filho amado em que tenho prazer, e na versão moderna, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho. Quer orgulhar seu pai? Anda na fé e anda na unção. Não tem como nós andarmos na unção, meus irmãos, se nós não andarmos na palavra. Às vezes, irmãos, nós vamos para alguns cultos e às vezes nós experimentamos de uma atmosfera tão poderosa e queremos nos mover nela, meus irmãos. Queremos ser como determinados pregadores. Mas na verdade, quantos sabem que, irmãos, existe um preço a ser pago? Existe um preço a ser pago. Você não compra a unção, mas existe um preço a ser pago. De dedicação, vida na palavra, vida de oração, vida de intimidade. E eu gostaria de compartilhar nessa noite um episódio do qual Jesus ele estava ensinando na sinagoga, lá em Lucas, capítulo 13, versículo 10. Acompanha comigo. Lucas 13, no versículo 10. Pode colocar na área, por gentileza. Diz assim. É isso, vamos lá. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa da sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. A Bíblia fala de uma mulher que vivia 18 anos encurvada, 18 anos inclinada. E quem foi que escreveu o Evangelho de Lucas? O próprio Lucas, um médico que conhecia toda a patologia daquela mulher. 18 anos em sofrimento, 18 anos escrava. Diz o versículo 13 que ela tinha um espírito de enfermidade. Então podemos entender, irmãos, que algumas das doenças, não quero aqui generalizar, mas uma boa parte das doenças são consequências de quê? De portas que nós abrimos, para que de fato o inimigo use para colocar um peso, um fardo sobre a vida das pessoas. Ela tinha um espírito de enfermidade. Só que a unção ela vê, diga a unção ela vê. A unção ela faz você enxergar coisas, irmãos. A unção faz você enxergar resultados tão poderosos, onde muitas pessoas não poderiam enxergar. Essa mesma unção que tocou na vida dessa mulher, quando Jesus viu ela, essa mulher de 18 anos, também essa mesma unção que estava sobre Jesus, ela tocou na mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos sofrendo, padecendo de um mal. Sofria todos os dias por 12 anos. E diz a Bíblia que o seu estado estava indo de mal a pior. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, a história muda. A história muda. Eu não sei, irmãos,
Qual foi a história que te contou a respeito de Jesus? Mas se você conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra, meu irmão, a tua vida dá um salto hoje, meu irmão. Ela dá um salto hoje. Sabe por quê? Porque nada no mundo é mais prazeroso do que amar aquele que um dia morreu, ressuscitou, perdoou os seus pecados, te colocou livres de enfermidade e te chama você para ser uma extensão dele. Ter uma extensão dele aqui na terra. Nesse mesmo texto de Lucas, capítulo 13, quando a gente vê lá que Jesus no versículo 12, ele diz, vendo a Jesus, chamou assim, disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. A unção faz isso, meu irmão. A unção toca. Em outras palavras, irmãos, como nós somos ungidos, você é um canal de Deus para manifestar o poder de Deus aqui na terra. Tem um versículo que eu amo muito, em Atos 10:38. Atos 10:38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou por toda a parte. Ele andou por toda a parte, meu irmão. Toda parte, onde você vai, Jesus vai com você. Aonde você vai, Jesus vai com você. A qual andou por toda parte, fazendo o que? O bem. E curando alguns oprimidos do diabo, curando todos. Se você entender que a unção está sobre a sua vida, meu irmão, você será um propagador de curas. Você será um propagador de curas. Tem um testemunho de Todd Wright, ele entendeu plenamente essa vida no Espírito, essa vida com Deus. Que uma certa vez ele estava dentro de um avião e aí um rapaz lá falou assim, deixa que eu seguro a sua mala. Aí ele abaixou e tocou no joelho do cara e falou assim, você já é curado desse joelho. Como é que você sabia que eu estava com o joelho? Eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu falei, verifica aí. Aí ele fez assim com o joelho e ele completamente curado. A unção faz você ver, faz você perceber. A unção, meu irmão, vai acender sinais de alerta, onde áreas precisam ser socorridas. E essas áreas que precisam ser socorridas, não são essas áreas somente da sua vida, porque, irmãos, ser cristão, ser ungido, não é somente para se proteger, mas ser ungido, meu irmão, é para você, irmãos, fazer a obra dele, para glorificar. Aonde você for, meu irmão, você é uma bênção. Aonde você for, você é uma parte dessa vida de Deus. Quando certa vez Jesus perguntou a Pedro, perguntou aos discípulos, qual é o comentário ao meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Aí alguns dos discípulos disseram, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, alguns dos profetas, mas Jesus chama a responsabilidade para os discípulos, como ele chama também a nossa responsabilidade nessa noite. E vós? E vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro, inspirado pelo Espírito, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí quando Jesus também revelou quem era Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Petrus, ou fragmento dessa rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, contra a igreja. Ei, meu irmão, você é a igreja de Deus. As portas não vão prevalecer contra a sua vida, meu irmão. Não vão se prevalecer. A Bíblia diz que Jesus colocou as mãos sobre aquela mulher e ela endireitou. E quando ela endireitou, ela o quê? Ela glorificava. Ela glorificava. Sabe, meus irmãos, quando coisas poderosas acontecem no culto, a gente parece que fica como um sapo na lagoa. Sapo na chuva. Já viu sapo na chuva? Fica procurando. Ei, meu irmão, Deus está fazendo coisas grandiosas nessa noite. Você não está percebendo, mas Deus está fazendo coisas poderosas nessa noite. Ei, meu irmão, se eu te falasse aqui, irmão, se eu pegasse a chave do meu Corolla ali, do Corolla meu e da Natália, e falasse, quem vir primeiro aqui, pega essa chave do Corolla, eu sei que muitos vão sair correndo. Mas eu não vou doar, irmãos.
a chave do Corolla. Mas sabe, irmãos, porque nós estamos muito limitados ao que estamos vendo, irmãos. E por que não, irmãos, nos movemos na fé? Não estou vendo, mas estou crendo. Coisas estão sendo acontecendo. Contas estão sendo pagas. Contratos sendo fechados. Vidas sendo transformadas. Sabe? Pessoas voltando a andar de cadeiras. Pessoas que estavam em cadeira de rodas voltando a andar. Por causa da unção. Por causa do Espírito que está em você, meu irmão. Aí diz assim no versículo 14, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava num sábado, e disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, neste, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, desta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha preso. Até quando nós vamos ficar observando aqueles que ainda não foram salvos? Até quando nós vamos observar aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra? Porque um pensamento de um religioso vai falar assim, para que fazer isso no culto? Para que correr nesse culto, né, Sandra? Os religiosos vão falar assim, para que correr num culto? Para que pular num culto como esse? Para quê? Para quê? Jesus deixou bem claro, não convinha soltar dessa prisão, num sábado ou num domingo, essa filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha preso. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Quando nos movemos na unção e no espírito da fé, vergonha do outro lado vai se manifestar. Mas aqui dentro, eu sei porque sei, festa vai se manifestar. Eu sei porque sei que festas vão se manifestar. E diz assim, e todo o povo fazia o quê? Com essa alegria toda? E todo o povo. Não sou eu que vou pedir para você dar risada, não, meu irmão. Aí existe uma unção aqui. Se você pegar ela, você vai sair daqui tão embriagado com a unção, meu irmão. Você vai sair tão embriagado com essa unção, meu irmão. E todo o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Ele está fazendo, amém, irmãos? Se a unção despedaça o jugo, a religiosidade vai te manter aprisionado a uma necessidade inalcançável. Sabe o mais que a religiosidade fala? Ah, mas é difícil. Ah, mas é impossível. Ah, mas é impossível. No mesmo evangelho de Marcos, nós estamos em Lucas, mas no mesmo evangelho de Marcos, quando no capítulo 5, nós vamos ver lá que Jesus vai lá nos primeiros versículos, Jesus ele vai para Gadara, e aí ele liberta um jovem possesso, lá gadareno. Depois, Jesus estava, aí ele tem um encontro com Jairo falou assim, Jesus, vamos na minha casa, minha filha está doente, está à beira da morte. E Jesus falou, eu irei curá-la. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Ele se encontra com uma mulher. E ao se encontrar com aquela mulher antes de se encontrar com Jesus, uma que ela estava impossibilitada de encontrar com Jesus, mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, e ela dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar naquele homem, eu serei curado. Sabe, meus irmãos, que uma vida de fé e uma vida debaixo da unção, você precisa conversar com você mesmo. Você precisa aprender, irmãos, a conversar com você mesmo. Se alguém vê você conversando com você mesmo, fala assim, eu estou em reunião.
E se a reunião é secreta? E se a reunião é secreta, o que você faz? Ora em línguas. E aí você começa a rir no Espírito. Começa a falar em outras línguas. E você começa a fluir naqueles rios que o Senhor prometeu. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir rios. Rios de água viva. Quando entendemos, irmãos, como entendemos o que aquela mulher fez, ela saiu da sua impossibilidade, da sua incapacidade humana, e ela falou, se eu vou tocar naquele homem, e quando eu tocar nele, eu serei curada. Ela quebrou todas as barreiras da sociedade, e ela tocou em Jesus. É engraçado que naquele episódio, estava todo mundo apertando Jesus, para querer falar com ele, tocar nele, e de repente Jesus para a comitiva, e fala, alguém me tocou. Alguém me tocou. Até parece que Jesus estava fazendo piada, né? Alguém me tocou, todo mundo apertando Jesus, Jesus falou, alguém me tocou. Aí os discípulos disseram, mestre, como você me diz, alguém me tocou? Está todo mundo te apertando aqui. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Você precisa entender, meu irmão, que dentro de você há um Espírito do Deus Todo-Poderoso. Dentro de você, meu irmão, há um poder sobrenatural. Dentro de você existe uma unção, meu irmão, que por onde você for passar, meu irmão, que depois, quando Pedro entende, lá na frente em Atos, que a sombra de Pedro curava pessoas. Alguém me tocou. Quem você vai tocar nessa semana? Quem você vai alcançar nessa semana? Será que mais uma semana nós vamos negligenciar aquilo que Deus colocou dentro de nós? Porque é tão lindo, irmãos, quando nós nos deparamos com o Salmos 23. O Senhor é o meu e nada. Mas ficamos só para a gente, não é verdade? Ficamos só para a gente, o Senhor é o meu e nada. Se não falta para você, quando você ver alguém com necessidade, que tal repartir? Que tal repartir? Que tal repartir? Aí ele vai falando, deitar me faz em passos verdejantes, e assim vai. Mas sabe, irmãos, eu amo o que diz o versículo 23. O Salmos 23, versículo 5, perdão. Aleluia. Eu amo Salmos 23, 5 e 6. Veja o que ele diz. Depois que nós temos refrigério, depois que nós reconhecemos que ele é o nosso pastor. Ele diz o que no verso 5 de Salmos 23? Prepara-me. Para alguns pode parecer que essa mesa de ceia possa ser comum, mas essa é a ceia da nossa comunhão com Ele. É nessa mesa, meus irmãos, que nós vamos desfrutar de cura. É nessa mesa que nós vamos desfrutar de respostas. É nessa mesa, meu irmão, que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que nós precisamos para vencer toda e qualquer situação. Para tocar vidas lá fora. Ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. A mesa não é para os seus adversários. A mesa é para você. Se eu te convidar você para um churrasco amanhã, em plena segunda-feira, quem vai lá em casa? 1, 2, 3. Não, deixa eu melhorar. Se eu te convidar você para fazer um churrasco lá na minha casa, você não precisa trazer nada, só o seu bucho. Quem vai? Já aumentou. Mas deixa eu melhorar. Se eu te convidar você, e lá vai ter um churrasco, vai ter um fricassê, né, o bobó de frango, né, que a Mauri diz. Vai ter aqueles pratos maravilhosos, um banquete, meu irmão. Também com bastante sobremesa também. Oh, glória a Deus.
Vai pensando aí. Tem alguns que já estão assim, né? Estão igual o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Então a nossa boca se encheu e a nossa língua de júbilo, cântico. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor pelo Elias, grandes coisas fez pelo pastor Amauri, grandes coisas fez pelo Mateus, grandes coisas fez o Senhor por cada um de vocês, meus irmãos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo. Salete deu o exemplo da ovelha, né? Quando a ovelha está machucada, aí o pastor ele pega e coloca o azeite na cabeça da ovelha, sabe por quê? Para que mosca não sentam. Porque quando a mosca ela senta em ambientes onde não são ungidos, ela vai botar os ovinhos e vai criar larvas. Deus não quer que a sua mente, irmãos, seja uma mentalidade contaminada. Mas a unção muda o seu pensamento nessa noite. Ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. E depois o quê? O meu cálice transborda. Porque nós retemos aquilo que está dentro da gente em um culto como esse, um culto de domingo. O pai quer que os filhos transbordem no cálice. Sabe o que é transbordar? É ultrapassar. Ultrapassar o quê? Os limites naturais. Por causa da unção. Por causa da unção. Aí no versículo 6 ele diz: certamente aqui a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor só aos domingos. Por longos e longos e longos dias. Sabe qual é o maior motivo de nós cearmos, irmãos? O maior motivo de nós entendermos a ceia do Senhor. Nós podemos dizer que está lá em Mateus 27, 46. Quando Jesus foi crucificado. Em Mateus 27, 46. Veja comigo, ele diz. Aleluia. Mateus 27, 46. Aleluia. Mateus 27, 46. 46, isso. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não tinha experimentado a separação. Sabe por que ele fez isso, meu irmão? Para te conectar novamente a Ele. Para que quando teus pensamentos pensassem, né, quando tua cabeça falasse assim: eu estou sozinho, você lembrasse de Mateus 28, eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus nunca tinha experimentado a separação. Por isso que ele diz: Deus meu, ele estava levando sobre si o pecado da humanidade toda, ele estava levando a enfermidade da humanidade toda, e ele fez essa declaração: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, meus irmãos, Deus não queria que isso ficasse somente com ele, ele queria que os filhos voltassem para casa. Há um grande perigo dentro das igrejas, irmão, chamado esquecimento daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E às vezes nós temos os mesmos comportamentos dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que ao terceiro dia estava voltando para Emaús, e eles estavam comentando lá e falando a respeito dos últimos dias. Aí Jesus chega no meio deles, e Jesus fala: o que está acontecendo? E eles começam a contar o que de fato aconteceu, e Jesus depois começa a explicar, e depois, já estava tarde, e Jesus ia indo embora. Ele falou: não, Jesus, não, fica com a gente. Não falou Jesus, mas fica com a gente. E Jesus faz a ceia com eles lá.
E depois Jesus deu graças, partiu o pão, deu a eles, e de repente Jesus desapareceu. E os discípulos falaram assim, os olhos foram abertos, e eles diziam, não nos ardia o coração quando aquele homem falava? Então eles perceberam que era Jesus. Que essa ceia, meus irmãos, ela não seja um ritual comum para você. Que essa ceia seja a maior expressão de amor que um Deus poderia expressar para os filhos. Que essa ceia, meus irmãos, seja todas as tuas respostas. Não para você andar de uma forma mediana ou medíocre, mas andar acima da média. Acima da média. E a maior certeza de nós como filhos de Deus, irmãos, está lá em João 19:30, quando Jesus, ele tendo declarado, né, Deus meu, por que me desamparaste? Em João 19:30, ele fala assim, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Está consumado. Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Para você desfrutar de uma nova vida, para você desfrutar de uma herança, o dono do testamento tinha que morrer. Ele morreu, mas ressuscitou. E Salete fez uma leitura que eu amei isso. Que Jesus faz uma declaração, ele fez uma declaração antes de morrer, ele fez uma leitura de Isaías 61 e eu gostaria de ler ele com vocês. Que essa é a promessa para os filhos ungidos. Tem filhos ungidos aqui? Veja se o teu irmão ele é ungido. Pega na mão dele assim e fala assim, eu não tenho prata e nem ouro. Só não fala, eu tenho um iPhone, fica tranquilo. Não, fala isso não, pelo amor de Deus. Fala assim, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, receba pela fé agora. Você é um condutor dessa unção. Pega aí, meu irmão. Pega aí, libera aí, meu irmão. Libera aí. Coisas estão sendo liberadas no mundo do Espírito. Coisas estão sendo liberadas no mundo do Espírito. O que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora. Recebam agora. Recebam. Sabe, meus irmãos, essa é uma verdade para os filhos ungidos. Isaías 61:1. Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ei, se prepare, porque quebrantados vão aparecer na tua frente, e você se lembre disso, você é ungido para manifestar o poder de Deus. Ele me ungiu para pregar boas notícias aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Oh, aleluia! Sabe, meus irmãos, isso é um testamento para os filhos. Em outras palavras, é como assim, sabe? É como se o camarada lá, o juiz lá do cartório, ele chega assim para você, eu quero ler o testamento ao teu respeito. Eu quero ler esse testamento ao teu respeito. Mas à medida que eu vou falando, você aceita, você vai dizendo, eu aceito, tá bom? Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre você. Aceito. Diga, eu aceito. Porque Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele enviou você a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aos algemados. Tem alguns que não estão nem aceitando, né? Falando, não, passo para o outro, né? Mas vamos continuar aí no versículo 2, vamos lá. Versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Versículo 3, vamos lá no 3. E pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Oh, aleluia!
Aleluia. Sabe, meus irmãos, quando eu vejo essa questão do óleo, ele fala assim, óleo de alegria em vez de pranto. Ei, meu irmão. Sabe quando a engrenagem está sem óleo, ela começa a ranger, não é verdade? Faz um barulho estranho, não é verdade? Mas quando o óleo é derramado, tudo se torna mais fácil. Deixa eu te dizer uma coisa. A unção de Deus na sua vida vai tornar as coisas mais fáceis. A unção de Deus vai tornar as coisas mais fáceis. Continuando, no versículo 4. Edificarão os lugares antigos assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. No versículo 5, veja. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. No versículo 6, veja comigo. Mas vós sereis... Oh, aleluia! Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Serão chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Ei, aleluia! Mas eu sei que alguns irmãos ficou chateados porque eu não chamei para o churrasco da minha casa. Não chamei para uma festa na minha casa, né? Mas tem uma palavra que é melhor que um churrasco na minha casa, meu irmão. A Bíblia nos diz, irmãos, que os ungidos vão fazer o quê? Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Oh, aleluia, continua. Vamos. Em lugar de vossa vergonha, tereis... Ei. 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 Eu não sei se você já passou vergonha, meu irmão. Mas já teve dias, já teve meses que eu fiquei tão envergonhado, toda vez que eu fechava o olho eu lembrava daquela vergonha. E aquilo me perseguia, meu irmão. Mas o Senhor te tirou você de uma vergonha. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra. Em lugar de afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra. Na vossa terra, aonde você trabalha, onde você dorme, aonde você mora, vocês possuirão o dobro. Ei, vão possuir o dobro, meu irmão. Ei, uma vida de fé, meu irmão, não espera ver para crer. Uma vida de fé não espera ver para crer. Ele diz, na vossa terra possuireis o dobro. E tereis. Olhando para a cara de vocês, eu fico imaginando assim, isso aqui não é para mim, não. Na vossa terra possuireis o dobro e tereis o quê? Tereis o quê, irmãos? E estão reagindo como aquele irmão, né? Estou morrendo de alegria por dentro. Perpétua alegria. Perpétua alegria. Não para. Não vai parar. Não vai parar.
não vai parar. Quem foi que mandou você parar de rir? Ei. Se você tem uma palavra, irmãos, que te diz perpétua alegria sobre a sua vida, quem foi que mandou você parar de rir? Parece ser estranho num culto como esse, meu irmão. Mas uma mesa está preparada para a gente. Perpétua alegria. Perpétua alegria. Perpétua alegria. Perpétua alegria. Tem como começar. E tem como parar também. Às vezes a gente, quando pensa a respeito de alegria, alguém precisa falar alguma coisa engraçada. Mas a unção te coloca você em níveis de alegria poderosos. E você começa com aquele sorriso amarelo, né? É igual carro velho a álcool no frio, né? Dá aquela tremida, né? Bate a chave, dá aquela tremida de novo e vai. Perpétua alegria. A unção de Deus te coloca em perpétua alegria. Amém, queridos? Amém. Nessa noite nós vamos cear. E é tão interessante que quando a gente estamos diante de uma mesa, quando estamos diante de uma mesa, em uma festa, em um banquete, a gente às vezes vai se comportar como aqueles que, não, vou me manter social. Não é verdade? Já viu pessoas que se mantêm social numa festa? Tem alguns que já até extrapolam, né? Faz aquele prato de pedreiro, né? E às vezes tem uma mística que fala que o que crente não bebe, crente come, não é verdade? Mas se alimentar é bom, sim ou não? Pode subir, Ministério do Povo. Quando estamos diante de uma mesa, meu irmão, quando somos convidados para um banquete, nós não ficamos tão sérios, sim ou não? Não é verdade? Quando nós estamos assim, quando eu te convido você a ir para minha casa, você não vai agir com muita seriedade, você vai descontrair, sim ou não? Vai dar risada, faz algumas piadas, brinca, não é verdade? E numa mesa como essa, a ceia do Senhor, a mesa da comunhão, é a mesa no qual nós, como filhos, estamos na casa do nosso Pai, onde temos a liberdade. Em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 14. Êxodo 12, 14.